Olá, pessoal, boa noite, tudo bem aí? Vamos lá então, né? Esqueci, eu acho, de compartilhar a tela. Vamos lá de novo, né? Eu não vou começar tudo de novo, que dá muito trabalho. Apresentar agora, tela inteira. Pronto, compartilha tudo, Google. Vai, pronto. Vamos lá. Agora é para valer. Hoje tem enroscado, hein? Eu já levei quase meia hora para acertar aqui as coisas, o ambiente, agora vai. Gente, última gravação. Eu sei que parece loucura, as vésperas da última aula, né? Já beirando o Natal, né? Mas eu meio que me comprometi de gravar 16 a 17 aulas, né? Essa daqui de conteúdo de slide vai ser o 16, que já está ótimo, né? 17 entraria todos aqueles feedbacks que eu dei de tarefinha e ainda pretendo gravar, nem que seja só em áudio, né? Para vocês terem um feedback geral do que aconteceu, do que a gente leu. E eu tô realmente com um tema mais que, né, pessoalmente, foi o tema mais difícil para mim, né? Porque ele é polêmico, porque ele tem uma importância também atualmente, né? Deixa eu ver aqui se tá direitinho. Eu acho que está. Eu não tô vendo a minha tela aqui. Agora eu tô. Então, ótimo, tá gravando direitinho. Perdoem. Eu acho bom né, vendo essa telinha. Tá lá, né? Mas aqui não estava aparecendo no celular. Então, ótimo. Bora. Entendo quem não ouvir, entendo quem deixar para ouvir como bônus de interesse mesmo. E tudo bem, vamos seguindo, vamos cada um fazendo a minha parte. A minha parte fica feita, a de vocês é acompanhar aquilo que vocês têm mais vontade daquele rol de opções da média final que está na ementa, tá bom? Então, olha, o tema: psicologia, obviamente, educação física, esporte, exercício, no final, né? Que a gente está vendo aqui, e no meio, religiosidade, política e resolução de conflitos, incluindo a ética, tá? Olha, muito eu vou deixar vocês lerem. Eu escrevi bastante. Para alguns é básico, para quem é de GPP, né, políticas públicas, vai ser ultra básico e realmente é voltado para o pessoal de educação física, que eu entendo que às vezes tem uma resistência de estar pensando um pouco nesses temas, né? É claro que é um tema que a sociologia abarca, a antropologia também, né? E é um tema polêmico, como eu escrevi aqui bem grande, logo no começo em vermelho, né? Falando que é um tema que a psicologia lá da USP tem disciplinas só sobre religião, muito bonitas, recomendo muito, inclusive, né? O curso de GPP na EASH tem centenas, né? Dezenas de disciplinas que são muito legais para entender essa dinâmica toda da gestão e das políticas públicas e não públicas também, né? Opa, políticas públicas, sim, órgãos públicos e privados também, né? E o que eu peço, minimamente, é para a gente não ficar incomodado, brigado, revoltado com algumas falas minhas. Elas têm sim um posicionamento, né? Não político e nem por uma religião, mas vocês vão perceber ao longo que tem críticas. Assim como eu vou criticar a torcida de futebol, como eu vou criticar a violência que acontece às vezes em campo, vou criticar a nossa maneira de ser violentos em quadra, em tudo isso, né? Então, eu acho que cabe à universidade também fazer um olhar crítico construtivo, né? Sempre construtivo. Então, a partir do momento que qualquer instituição, qualquer pessoa
percebe aquilo que está indo por um caminho meio enviesado, já é um começo. Aí ela pode se transformar ou não, ou seguir aquele caminho com confiança e destruindo por onde passa, né? Mas tudo bem, são escolhas, né? Então eu só peço essa abertura, né? Imagino que ano que vem eu vou atualizar, vou olhar e falar, caramba, né? Como é que eu escrevi isso? E, então é parte do ensino, a gente também caminhando por algumas afirmações e depois mudando, e depois lendo coisas e tendo mudanças no nosso pensamento, tá bom? Vou ler mais as reflexões, né? As tarefinhas, né? Que eu sei que vocês ficam mais tocados por coisas de prática também, entre aspas, né? Então, a reflexão 1. O que, que a gente faz de rituais pré-esportivos? Tem uns que vão lá, fazem crucifixo, tem outros que fazem uma pequena oração, tem outros que levam, às vezes, um colar com alguma figa, alguma coisa que teoricamente protege. Isso daqui não é, tá? É só para dar uma cor aqui na tela, que eu ando muito cinza, né? Muito sem cor. Então eu acho que é a coisa do cabelo, né? Eu me senti meio sem cabelo e falei, tem que ficar mais feminina, porque eu gosto mesmo, né? Então, assim, o que, que a gente faz de rituais? E por que que faz? O que que isso traz, né? Será que se eu tenho lá um colarzinho que me dá sorte, se na hora do jogo cair, eu perder, rasgar, né? Quebrar o colar, cair no chão, eu perder, como é que eu vou continuar esse jogo? Eu vou continuar ansiosa porque a minha proteção, entre aspas, sumiu, né? O que que é que realmente eu deveria confiar para ter a minha habilidade no meu melhor momento, no meu topo de habilidade esportiva, né? Então, aqui a gente tem gente que entra com o pé direito na quadra, né? Então, aqui eu reflito um pouquinho que as nossas crenças vêm de várias fontes, não só de religião, vem às vezes da escola, da própria cultura, né? Da família. E é muito importante a gente perceber, ter essa consciência, mas não dar um tamanho enorme, né? Por quê? Por esse exemplo que eu dei, a hora que você perde ou esquece de fazer aquilo, seu mundo desmorona antes de uma competição importante, por exemplo, né? Então, o ideal é nossa confiança estar dentro da gente mesmo, né? Com várias fontes a partir do nosso cotidiano, daquilo que a gente fez no nosso, né, passado próximo, que vai falar, não, estou pronta para a competição, treinei bem, vou dar o meu máximo, estou num dia razoável, vou fazer o melhor que eu puder, né? E se não for, se o melhor não vai me trazer uma medalha, tudo bem, eu termino realizado de ter feito o meu melhor, né? Então, isso é para ir começando a falar de crenças e aí indo para o lado da religião, propriamente dita, tá? Quando eu falei de crenças lá atrás, poderia ser um shorts azul que eu usei numa competição X, ganhei, e aí eu quero usar sempre aquele shorts azul, né? Isso também é uma crença, né? Imagina que alguém rouba esse shorts azul, como é que eu fico, né? Mas a religião já traz uma série de misticismos, uma série de rituais, né? Então, logo de cara eu falo, reconheço quanto a religião cria esse sentido de segurança, de ética, de união entre as pessoas, de identidade com o grupo, né? Além de ter eventos sociais, né? Você tem o que fazer no domingo, né? Você se arruma, você põe uma roupinha legal, você vai e canta na missa, sei lá, estou imaginando meus tempos aí de primeira Eucaristia, né? E, então, assim, tem todo um contexto, sim, de positivo, tá? Vamos falar assim. O que que eu estou sinalizando aqui como negativo, entre aspas, né? Gera culpas e medos, isso é o principal, né? Gera talvez uma certa dependência,
há interesses financeiros, de status, de diferença, né? Então, o padre, o papa, as pessoas, né, o pastor, as pessoas, né, o pai de santo, todos são acima dos outros, né? Provocou e ainda provoca guerras, né? E assim vai. Então, é muito importante a gente contextualizar, porque, por exemplo, se vem alguém e fala assim: "Ah, eu tô sofrendo um abuso do meu marido", né? E aí, se fosse um padre religioso, ele falaria, talvez, né? Eu estou generalizando, mas tem religiões que são mais progressistas, outras mais conservadoras, né? Se fosse um padre mais conservador, ele diria: olha, vai resolver porque separar você não pode, casamento é para uma vida, é Deus, foi Deus que colocou vocês juntos, né? Se fosse um psicólogo, né, ele falaria assim: faça o que é melhor para você. Se você quer se separar, vamos lá, vai se empoderar, vamos ver como é que vai ser. Vamos nos preparar para isso, se prepare para isso. Né? O psicólogo ajuda a pessoa a se preparar. Se for para continuar junto, também ela tem que se fortalecer para não permitir que isso aconteça mais. Né? Então, entendem, quando a psicologia ela tem um olhar, claro, do indivíduo, que é melhor para o indivíduo e respeitando a escolha desse indivíduo. Se ele falar, quero ficar apanhando, também é a escolha dele. Né? E aí vem uma perguntinha geral, será que a gente precisa, será que a gente, quase o nosso cérebro, né, ele precisa de um Deus, de algo que lhe traga essa segurança, esse conforto, essa orientação, né? É comum a gente ver, não sei, não vou lembrar nem o nome do filme, era não sei quantos minutos, não, quantas horas, era um cara que sozinho ele escalou lá algumas rochas e ele ficou preso pelo braço. É uma história horrível, né? Quem não gosta, passa aí um minuto que eu vou contar a história. E ele, né, ele cortou o próprio braço. Vocês lembram do filme? Eu não vou lembrar. Tá faltando aí o pessoal zoando e digitando para mim. Então, quando ele faz isso, né, e até uma pessoa cética, que não tem Deus, né, não acredita em religião nenhuma, ele se deparava se implorando para que não sentisse dor, para que sobrevivesse. Então, às vezes, situações extremas, até de quem é ateu ou agnóstico, né? Agnóstico é que acredita nas provas, né? Se não há provas de que Deus existe, ele não acredita. Né? Se um dia provarem que ele existe, ele vai acreditar. Né? E o ateu não acredita mesmo. Né? Então, até as pessoas mais duronas de acreditar, às vezes em situações extremas, se pegam pedindo uma orientação, pedindo um conforto. Né? Então, tem psicólogos, né, teóricos, pesquisadores que falam: puxa, Deus está dentro do cérebro humano. E aí, quando a gente olha civilizações antigas, os rituais de danças, né, dança para chover, né, coisas de rezas, né, de rituais para sarar de doenças e tal, elas tinham todo um sentido de achar, né, se sentir mais fortalecida com essa entidade aí superior, né, ou entidades, né, alguns tinham vários deuses, e ao mesmo tempo a atividade física estava muito atrelada a esses rituais, né? Claro que tinha atividade física para caçar, para nadar no rio, para fazer sexo, né? Mas tinha também para unir o grupo e para chamar essas divindades, né? Cheias de ritos, cheias de homenagens, né? E aí também olhando essas tribos mais remotas, eu até já gravei em outro momento esse slide, achei que tinha a ver repetir aqui, fazer exercício, ter uma dieta natural, ter vínculos fortes e ter algo de religiosidade
são características das tribos que as pessoas vivem mais, né? Então isso é muito curioso, né? Porque é muito comum, até a gente tem visto aí, né, o lado triste da pandemia, que muitas pessoas que postam, às vezes no Facebook, fulano morreu, ciclano morreu, quem comenta lá e tem uma religiosidade, seja umbanda, seja espiritismo, o que for, parece que tem uma mensagem mais de confortada, né? Ah, ele finalmente vai encontrar os seus parentes, ah, ele vai ser acolhido, né? Por, por, é, por alguém, né? Num espaço melhor, né? Com menos. Então, assim, tem um olhar de conforto, é menos sofrido, né? E talvez gere essa união de grupo que a gente falou aí atrás, né? Espiritualidade, olha, religião, sendo curta e grossa, né? Isso é um termo tão antigo, não sei nem se vocês entendem, se vocês usam, né? Sendo rápida e objetiva, a religiosidade tem a ver com religião, que é uma instituição que tem suas regras claras, que tem seus rituais, às vezes seus símbolos, como comercializar o santinho, o papa, as coisas do papa, né? A injeção ali, a sementinha de feijão que cura a Covid, o que for, protege da Covid. Então tem de tudo, né? A espiritualidade pode, é claro, estar dentro da religião, mas ela pode estar completamente isenta de qualquer religião. É muito mais um estado de, de comportamento mesmo, em que existe essa energia maior, eu posso chamar assim. Uns vão chamar de Deus, outros de Pai, outros de um organizador do universo, e outros vão falar de um ser interior que me orienta, que está dentro de mim. Por isso que alguns falam, será que Deus não está dentro do nosso cérebro? Né? A gente precisa dele e, ao mesmo tempo, ele tem uma sabedoria universal, uma coisa que todos têm dentro de si quando eles conseguem ouvir esse eu interior, né? O ponto da espiritualidade é que ela não precisa ir para uma igreja, ela não precisa rezar aquela reza, Pai Nosso, que estás no céu, blá, 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 que às vezes é tão rotineira, né? É tão sistemática, às vezes a gente fala e nem ouve o que está falando, né? E às vezes um conversar com um ser superior, você usa suas próprias palavras, você cria a sua linguagem, fala no momento que é preciso, né? Então a espiritualidade está em qualquer canto, na minha casa, no banheiro, qualquer canto, caminhando na rua. Esse é um ponto que eu acho que tem sido útil para divergir e poder contextualizar melhor os aspectos também positivos e negativos. Tá? Tem um pouquinho aqui dos ídolos no esporte, eu devia ter colocado Maradona, né? E aí vem um pouquinho de uma reflexão, o quanto nossos ídolos também não viram um Deus. A gente idolatra, a gente quer uma simbologia, até no esporte, de alguém super-humano, supra-humano, acima dos humanos, né? E aí, né, pensando a religião e o esporte, ou o corpo, né, com roupas, com trajes às vezes mínimos, né, ou o próprio cuidado que a gente tem com o corpo, os toques, os esbarrar com pessoas, né, para muitas religiões, o corpo é a fonte do pecado, né, então elas vêm de uma origem, né, de corpo, alma, né, espírito, corpo, mente, espírito. Estou anotando porque eu quero até completar aqui. Em que o corpo tem o dualismo, né, corpo, mente, e às vezes mente junto com alma, espírito, o corpo é inferior para muitas religiões. A gente tem que conseguir se abster das necessidades dele, ignorar um desejo sexual, às vezes ignorar uma fome, fazer, muitas religiões têm rituais de
como é que chama, que eu esqueci agora? Quando você fica sem comer, dieta, não é dieta, caramba, cadê vocês digitando aí para mim? Esse corona, hum, bom, vocês sabem o que que é, né? Tipo, eu vou ficar sem comer por 6 horas, né? Vou ficar sem comer o dia inteiro, né? Em homenagem, mostrar o quanto a minha mente, a minha alma é superior às minhas necessidades biológicas. Já já vem o termo, hein? Não é dieta, é fazendo. Ah, não lembro. Tudo bem, vocês entenderam. Aí, num olhar da psicologia, num olhar, né, da natureza humana, o corpo é fonte de prazer também, né? O corpo, é claro que tem ações que vão gerar problemas, né? Fazer um filho sem ter maturidade, sem ter cuidados, mas com responsabilidade, com consciência, ele é fonte de prazer e é preciso para uma mente sana, né? Um corpo são para uma mente sana. Então, o ponto aqui é que um corpo livre, sem as amarras de religiões radicais, que a mulher tem que cobrir as pernas, que não pode mostrar o rosto, né, que tudo é proibido, né, principalmente para as mulheres, né, é menos realizador para o ser humano, para a mulher, nesse contexto aí de olhar o corpo, a religião e o movimento. Tá bom? Então, o paradoxo é por aí, né? O que eu falei agora, exatamente atrás, foi da liberdade de expressão e a manipulação desse corpo, por exemplo. Né? Liberdade corporal e a manipulação do corpo. Desse lado, daqui a espiritualidade como uma escolha pessoal, e aqui a religião, às vezes até é dada de pais, né? Tem crianças que não tem escolha, simplesmente. Se o pai é católico, vai ser católico. Se a mãe é evangélica, vai ser evangélico, filho, né? E ao mesmo tempo tem pais que falam, não, não vai ser nada. Quando ele crescer, ele pode fazer o que ele quiser ou vai continuar nada, né? E ainda no meu tempo, né, quando eu nasci, se um pai e uma mãe não batizassem a criança, seja lá em que religião que fosse, a crença que se tinha era que se a criança morresse, ela ia ficar vagando, né? Ela não teria para onde ir, não teria nem um céu nem um inferno para ela, eu iria para o inferno, uma coisa assim. Então era importante, né, já batizar em alguma religião. Olha como, né, as coisas foram mudando também, ainda bem, né? E no ponto da saúde física e mental, claro que eu já falei que pode ter benefícios, né? Principalmente até na saúde física, às vezes ajudar no apoio de uma doença, apoio social, a gente falou da longevidade, né? Mas a religião, ela pode estar associada até a fanatismos, né? Eu acendo lá 10 velas e falo, pronto, minha doença vai sarar. E eventualmente complica, né? Então, tem fanatismos que, para o olhar da saúde, podem também não ser nada interessantes, né? Mas, ao mesmo tempo, faltam pesquisas, porque a gente vê pessoas em que a religião atuou, sim, nesse olhar de trazer alguma esperança, trazer um otimismo de que vai se curar, e quase naquela expectativa do efeito placebo, né? Que chega a ser quase de 30% o efeito placebo. Olha só que legal, né? Então, ainda bem que pode ser mais um recurso. O problema é quando é um ou outro. Ou eu vou na religião, ou eu vou no médico. Não, elas podem ser complementares, né? Eu vou no médico, faço tratamento convencional, né, que eu acho mais correto, e também tem um apoio, eventualmente, de uma religião ou de uma religiosidade, tá? Aqui, nesses dois slides, eu desenvolvo um pouquinho o termo consciência. O que é consciência no olhar da religião?
em oposição à consciência no olhar da ciência, da razão, né? O que que seria uma consciência psicológica e todas essas estados da consciência, né? Essas ondas aí de consciência. Você vê, aqui tem uma que fala da meditação profunda, outra aqui de um estado mais meditativo, mais suave. Então, isso daqui, quem estuda neurociências, né, talvez tenha até mais detalhes que não está muito atualizado, mas é muito interessante, né, quando a gente vê sobre esse prisma, né. Aqui, um pouquinho, consciência da filosofia, psicologia, do Freud, evolução, emoções autoconscientes, que é vergonha, humilhação, consciência corporal, né, que eu até falei um pouquinho no slide anterior, que já está disponível lá no Classroom, né. Então a religião, ela ensina aí valores, né, para a criança, rapidinho você ensina valores do que é certo, do que é errado, o problema é a culpa, né. Então tem horas que ao invés da pessoa fazer por consciência, ah, eu não vou matar uma pessoa que eu não gosto, não é porque o outro vai sofrer, porque ele tem direito à vida, porque matar é uma ação radical, mas é porque eu não vou para o céu, é porque Deus vai me culpar, é porque. Então, né, o círculo, às vezes, eu dei um exemplo extremo, mas tem coisas sutis, né? E ainda bem que a filosofia, as próprias, né, os contos, as histórias de crianças saudáveis tendem a já trazer alguns valores da religiosidade, que são importantes sim, inegáveis. Eu dei exemplo aqui do Pequeno Príncipe, né, que é um livrinho ali, Saint-Exupéry, o nome acho, do autor, né, uma tradução, mas ele ficou famoso por mostrar esses vários, né, personagens que vai falar da vaidade, da bebida, da ganância, né, vai dar vários exemplos de uma maneira indireta do que é certo e errado, que é o que a religião faz, né, mas a gente tem outras fontes, ainda bem. Os filmes, eu lembrei desse daqui, né, Peaceful Warrior, O Poder Além da Vida, que tem uma figura, assim, parece um inconsciente do cara falando com ele. Alguns podem pensar que é um deus ou uma figura parecida, né? E é bonito, né? Tem a ver com atividade física, por isso que eu coloquei aqui um ginasta, tem uma superação. Quem quiser ver aí nas férias, vale a pena, viu? Aqui é meio óbvio, né, a ciência e a religião, né, a ciência indo mais no sentido da prova, né, do argumento mais lógico, né, já falei, leiam. Aqui eu contrapus o terapeuta e o padre, ambos ouvem, olha que legal, né. O terapeuta é mais neutro, o padre vai dar respostas rápidas, um sentido rápido, né? Qual é o sentido para você estar aqui na Terra, né? Às vezes vai dar essa resposta muito rápida através da religião, só que insere a culpa, o medo, né? A hierarquia, né? Você vai lá, você reza 10 Ave Marias e pronto, tá perdoado, né? Poxa, né? Como que é com terapeuta? Terapeuta ninguém, né, não perdoa. Quem tem que, né, se perdoar é a própria pessoa trabalhando os conceitos dela, do que ela acha que é certo e errado, né, para ela viver melhor, seja lá o que ela fez, né. Mas ambos ouvem, né. E há quem diga, se a gente tiver mais escuta entre familiares, amigos, terapeutas, seja lá de quem for, vai diminuir a procura pela religião, né? Ou pelo menos para aquele confessionário, né, do padre, tudo isso, né, que já está meio em baixa, né? É cansativo também para um padre, imagina, ficar ouvindo um monte de gente, né? Então, aqui eu falo o quanto religiões no passado, algumas ainda hoje, né,
tinham, por incrível que pareça, já ligando com o segundo tema da política, tinham os vieses de até um marxismo, né, no sentido do que nós vamos falar de justiça, de igualdade, nós vamos ajudar os pobres, vamos fazer a sociedade ficar mais igualitária, né? Por outro lado, tem uma onda bem conservadora atual, né, estimulando o uso de armas, né, estimulando uma guerra, a ciência, o conhecimento, falando que a Terra é plana, falando um monte de coisas aí, que mulher é rosa, homem é azul. Então, tudo isso retomando, né, valores que já estão antiquados, intolerância a grupos, né, LGBT. Então a gente até se pergunta, cadê o amor nessas religiões? Né? A psicologia, as artes, a ciência, talvez estão falando muito mais de amor do que muitas religiões hoje. Né? Elas sabem o valor desse sentimento e quanto ele ameniza os atritos, as diferenças, os egos, né? Os excessos, às vezes, de de preocupação consigo mesmo também, um exagero, né, no egocentrismo. Né? Então, a válvula de escape que muito se associou na sociedade foi tanto no esporte quanto na religião. E a psicologia, no meu olhar, ela diria assim: ei, para de ficar achando coisa para apagar o sol, tapar o sol com a peneira. Você está com problema, não é ir no campo de futebol, não é ir para a igreja pedir perdão do padre. Vamos trabalhar essa cabeça. Por que você está tão violento? Faz uma terapia, toma remédio, vamos resolver isso, né? Entende? Olhar da psicologia é mais assim, vamos enxergar essa verdade, não fica fugindo, né? Mas se transforme para não ficar repetindo o mesmo problema, a mesma, né, o mesmo erro, entre aspas, né, uma vida inteira, né? Então tem coisas que a religião mesmo coloca, ai, o diabo, o diabo. Talvez uma psicologia falaria assim, ei, foi escolha sua, então o diabo é você. Quer dizer, a gente tem os dois lados, o anjinho e o diabo ali, né? Se a gente fizer uma escolha não tão boa, talvez vai nos ensinar, mas talvez um religioso vai dizer, você escolheu o caminho do mal, né? E a psicologia vai dizer, você teve duas escolhas, você escolheu uma, vamos agora reverter, se isso está fazendo você sofrer, né? E vamos fazer o que for melhor agora, no seu olhar de consciência. Imagina, até um ladrão, se ele não tem, se ele acha que está certo, for no psicólogo e ele estiver bem com as escolhas dele, o psicólogo vai falar, meu, o que eu posso falar? A escolha é sua. Eu vou agora com moralismo falar, deixe de ser ladrão, não roube, né? Claro que eu estou numa situação muito difícil, né? Difícil até um assassino ir para terapia, né? Alguns vão, ainda bem, querem mudar, tem culpa, mas tem que querer, né? Tudo na psicologia tem que ter escolha. É a pessoa que vai escolher, não é a mãe, não é o irmão, não é o terapeuta, né? Então aqui a gente vê às vezes no olhar da ciência também o quanto a Bíblia, né, ela tem também valores de uma época, né? Claro que tem metáforas, claro que cada um entende de um jeito, mas isso é um perigo também, né? Que Deus que mandaria matar um filho para, né, ou dois filhos, já nem lembro, para confirmar a sua fé. Então tem coisas que parece que a religião ela foi ampliando num ponto em que descontextualizou da cultura. Então é importante a gente estar retomando talvez a espiritualidade e nem tanto aquilo que é muito pregado por uma onda de pensamento que iria quase para um extremo de uma alienação,
de um extremismo, um olhar de pensamento, né? Aqui, olha, bem polêmico, mas eu diria assim, puxa, o que que uma pesquisadora cabeça aberta diria? Vamos testar se a evolução realmente é isso? Que é a evolução de Darwin? Vamos testar se a criação de Deus, o criacionismo, né? Será que ele está certo? Vamos testar se talvez não caiu uma nave aqui, ficou perdida e a gente é um ser que que, né, descende de seres de outro planeta mais desenvolvido, porque o salto entre um chimpanzé para um ser humano ainda é enorme, né? Alguns evolucionistas falam que a gente não teve o tempo hábil para dar um salto tão grande cognitivamente, né? Então, que outras hipóteses podem vir? Onde que a gente tem evidências do criacionismo, evidências de Darwin, evidências de que a gente veio de um outro planeta, né? Então, esse é o ponto da ciência, né? O próprio Einstein, né, que fez teorias incríveis do universo, né, que quase que hoje só que está se comprovando, né, ele dizia que ele acreditava em Deus, né? Então, o meu ponto aqui é dizer, nem sempre religião e espiritualidade são opostas, né? Até acadêmicos podem ter um olhar muito aberto para a vida, né? Para outras explicações da origem da vida num olhar mais de uma energia organizadora aí desse universo, né? Aqui eu falo até de ETs, né? Brincando no sentido de que será que nós descendemos? Será que somos nós no futuro, né? Pegando a liga de muitas religiões, de que a vida continua, a alma continua e vai indo para outras incorporações, para outros planetas, com outras matérias, né? E aí eu dou uma viajada boa no sentido de que até a Lua influencia o nascimento de crianças, isso é um fato, gente, nascem mais na Lua cheia e crescente, né? E influencia nas marés, tudo claro tem uma explicação física, mas será que até o horóscopo, que é tão falado, da posição dos planetas, dessa energia cósmica, será que isso teria uma explicação também pela ciência? Ou isso é uma profecia autorrealizadora, né? Autorrealizadora que eu explico, né, um pouquinho aqui embaixo. É como assim uma criança que está se desenvolvendo, criando sua personalidade, e ela começa a ler horóscopo ali, e aí ela começa a falar, poxa, então eu sou extrovertida, eu sou briguenta, eu sou impulsiva. Ah, tudo bem, então você é isso. Você acaba virando o que alguém, um profeta, né, que é o horóscopo, diria que você vai ser ou é isso e vai virar isso. Então, é bem controverso, a gente tinha que estudar mais, né? Deixa eu tomar uma aguinha, rapidinho aqui. Bom, vamos lá. Agora, quando a gente vem para o olhar da mulher na religião, é bem complicado, né? Para a religião e para muitos machismos, aí as sociedades do passado mais machistas, lugar de mulher era assim na igreja, né? Também na casa, né? Porque a casa é restrita, principalmente na cozinha, né? Certamente não na sala vendo jogo de futebol, né? No passado, tá, gente? E com as crianças, né? Então sempre eram as escravas do lar, a doce, a submissa, o objeto sexual também, né? Então, ao longo da história, a sexualidade da mulher foi muito ditada pelas religiões. A pílula anticoncepcional foi
uma revolução, né? O sexo deixou de ser pelo prazer, pela reprodução, e começou a ter uma conotação de prazer, né? E né, começaram a questionar mais a questão do aborto, né, os direitos humanos. Então, tudo isso foi vindo à tona para trazer um sentido maior da existência da mulher, né? Para ter uma vida mais saudável, ter direitos iguais àquilo que os homens sempre tiveram. Às vezes, muitas mulheres, né, não tinham direito a não ser mãe, né? Até hoje, uma outra pessoa fala: Ih, você tá ficando com 30 anos, tem que casar logo, tem que ter filho. Ainda hoje se ouve isso, né? Ou casou, tá 5 anos, não vai ter filho? Como assim? Né? E hoje isso é escolha, ainda bem, né? Quem não tem, não curte criança, ainda bem que opta e não faz nenhum estrago, né, de colocar um filho no mundo sem desejar isso, né? Até os negros no passado, pelas religiões, eram tidos como sem alma, né? E a própria igreja, né, autorizava a escravidão nesse sentido, né? Então, o passado da religião é bastante cruel, né? Veja a Idade Média, que todos estudaram, né? Nos livros de história, né? Isso tudo foi mudando, claro que alguns indo também para o marketing, para um jogo financeiro, né? Mas ainda há muitos conflitos, né, em relação a vários aspectos aí que eu já citei, né? Então, a perguntinha que eu sempre faço em vários slides, né? Quem está de bem com a crença religiosa? Quem está de bem com o seu mundinho? Está tudo ótimo. Quem quer mais autonomia, quer mudar, quer mais consciência social, né, uma ética para todos, né, não só para um grupo, tem que se libertar, tem que achar o caminho de se transformar, né? Então, quando um superego está gritando por mais liberdade, começa a dar sintomas físicos, doenças, distúrbios mentais, né? Então, a gente tem que resolver, seja fazendo terapia, conversando ou se decidindo realmente a transformar, ou deixando de fazer aquilo que o superego está, né, tá pedindo para não fazer, ou liberando mais espaço nesse superego, mudando os meus critérios de ética, morais, o que for. Claro que eu dou uma puxadinha para dizer que quando a gente tem uma espiritualidade, uma meditação, um controle no bom sentido do nosso corpo, da nossa mente mais animalesca, a gente consegue fazer escolhas mais conscientes. Tá? Essa é a frase, resume esse slide todo. Eu vou estar realmente passando rápido a hora, eu vou acelerar um pouquinho. Então, aqui tem uma tarefinha. Vamos caminhar pela rua, vamos olhar pela janela, pela rua com máscara, com distanciamento social, se tocar em algo, com álcool e gel, né? De preferência em um lugar bem aberto, arborizado, sem gente perto, né? Vejam a vida. Então, o que a religião às vezes nos traz de mais bonito é a vida, né? Puxa vida, né? Puxa vida, ó, redundância. Puxa, olha que coisa linda que é a árvore, que coisa linda que são os animais, a borboleta, né? E a nossa presença na Terra, né? Então reflitam, discutam. Retomei uma fotinha da Yashi maravilhosa para a gente ter saudade e voltar em breve, né? E aqui encerro esse pequenininho módulo aí de religião, religiosidade, atentando. Poxa, eu não falei, né, dos grupos de esportes que tem religiosos. Acho que eu falei sim, eu vou até lembrar.
Só que eu não falei agora, mas está escritinho por lá. Então a gente acha que esporte não tem a ver com religião e muitas vezes barra, até num grupo de animadores, né, cuidadores de crianças que dão práticas esportivas enquanto os adultos estão fazendo lá uma reunião de casais, né. E é uma área de emprego nosso. Como é que a gente lida? Que consciência que a gente tem de tudo isso? Né? Vamos falar de política, o outro tema quente, né? Comecem a ler, vou tomar outra aguinha. Vamos lá. Então vejam, mesmo que o país, Brasil, seja um país que a gente chama de laico, quer dizer, qualquer religião pode aqui, né? Tá livre, né? O Estado muitas vezes, né, tem avançado, né, privilegiando, fazendo elos com grupos religiosos, que é lamentável, claro, né? Então, quando a gente fala do Estado democrático de direito, é quando todos os sujeitos são tratados da mesma forma dentro dos direitos que ele tem. Não independe de religiosidade, né? Então, a democracia mesmo, ela está muito ligada a uma saúde mental. Consegue entender isso? Eu vou falar mais depois, mas vejam, eu preciso manifestar o que eu penso, eu tenho direito de falar aquilo que eu penso, com respeito, com, né, palavras certas para não agredir ninguém. Mas é preciso, a liberdade é algo essencial para a nossa saúde mental. Né? Então, à medida que até uma política, um determinado partido, uma ala conservadora se mostra, né, inibindo, né, uma educação, por exemplo, sexual, uma educação política consciente, né, a gente começa a ver problemas, né, começa a ver o quanto isso vai ter consequências de curto, médio e longo prazo na saúde mental de toda uma comunidade, né. E que valores ali, né, de liberdade, igualdade, fraternidade, retomando quanto a universidade tem esse papel de trazer essa consciência, de democratizar o conhecimento, né, abaixar os muros e gerar, né, pessoas que sabem com mais clareza, sem serem levados pela onda, pela maré, aquilo que é bom para todo um grupo e para elas mesmas, né? Vejam, a política é tradicionalmente estudada na sociologia, né? O que eu falei já numa aula, no MIT, acho que foi até um pouco antes da eleição, é o quanto a política ela é preciso para organizar as coisas coletivas, né? Se eu fizer o caminho inverso, né, da psicologia e eu falar, o que você quer, Cristina? O que você acha que é importante? Ah, eu queria que não tivesse violência, eu queria que tivesse menos pessoas pobres na rua, eu queria que ninguém sofresse com falta de hospital, com falta de transporte público, né, imoral, gente, né, esperando filas enormes. Toda essa minha fala talvez teria características mais de direita ou mais de esquerda, se aproximando mais de um candidato ou de outro. Então, no fundo, a política, ela pode revelar o que as pessoas de um certo grupo pensam a respeito da vida, né? O que para mim é importante mudar no meu entorno, né? Às vezes na minha cidade, na minha prefeitura, né? Na região que eu moro, né? Então, a política pode também ser um meio de trazer essa igualdade, fraternidade, liberdade, semelhante à religiosidade, né? Aqui é até do Salvador, Sandoval, como que é o nome dele? Sandoval e Silva,
Silva é o Alessandro Silva, de GPP, né? E eles falam assim, 7, 3, 6, 7 níveis de consciência política, né? São medidas, né? Ao mesmo tempo, tem valores que estão, valores, emoções que podem estar atreladas nessas escolhas, nessa consciência mais política, né? Então, tem hora que o Brasil mesmo se fala assim, meu Deus, as pessoas acabaram votando no candidato que elas gostam mais, que é ali o coraçãozinho, né? Não é o plano de governo, o plano, né, do que for que eles fizeram, né? Não é o partido, né? Não é uma história que vem atrelada àqueles, né, a, ao Brasil, né, daquele grupo, ou daquela pessoa, ou dos valores que ela traz, né? É às vezes o emocional. Então isso é controverso no Brasil, né? Consciência social, que eu defino um pouquinho, retomo, né, consciência e filosofia, lembram no slide anterior de religião, que eu falei consciência religiosa, consciência psicológica. Aqui a consciência social, que é a consciência daquilo que nos faz viver próximos uns dos outros, né? O que é preciso para viver numa comunidade? E aqui eu já estou brincando, eu não sei direito quem fez essa imagem, Varela, mas eu não sei a história, o momento, peguei do Google aí, né? Mas acho que representa aqui 3 coisas que se fala sobre, que são os temas tabus, né? Ah, num bar eu não vou falar de política, eu não vou falar de futebol e eu não vou falar de religião, né? E aqui no meu olhar, na minha interpretação, é alguém de um time de futebol falando de religião, é um padre falando de política, e é alguém aí com, né, de um sindicato, de algum partido político falando de futebol, né, e bebendo. E estão ali, né, discutindo. Será que a gente não pode mesmo falar isso? Por que é um tabu? Né, da briga, claro que pode ser que dê briga, mas tantas coisas até da briga hoje, né? E o ato de não falar isso, às vezes, não gera uma falta de consciência no povo, né? As pessoas facilmente ficam mais alienadas e levadas pela maré, levadas por um discurso mais manipulador, né? E aí, a atividade física, a gente pensa de novo, será que eu vou estar replicando, às vezes, aspectos negativos da sociedade através da atividade física? Né? Então, um dos aspectos da atividade física é ela também gerar consciência do ambiente social e do ambiente físico, né? Então, via práticas de atividade física, a gente pode pensar em paradigmas, pode pensar nas políticas públicas, né? E nas linhas, né? Nos espectros políticos de direita, conservadora, né? De esquerda ou política liberal. Tá? Tarefinha. Não lendo aí, eu vou tomar outra aguinha. O que vocês conhecem de projetos? Lembra? Virada esportiva, agita a galera. Se vocês fossem submeter um projeto, né? Vou fazer um TCC em cima de um projeto prático, mas que tem toda material, grana que eu preciso, objetivos, né, pessoas envolvidas, né? Vou lá na prefeitura e falar, e aí, gostaram? Querem bancar? Né? O que vocês fariam? Qual valor teria esses projetos? Né? Vocês se enxergam trabalhando em algum órgão público, submetendo projetos? Né? Tão importante, né? Em qualquer área, educação física, lazer, saúde, educação. Né?
Aqui, para lembrar, o estudo foi feito com criancinhas, né, para lembrar desses status sociométricos, mas lembrando de usar isso para entender os políticos, por exemplo, né? Então pensem, olha, um indivíduo popular, né, ele exerce mais liderança, né, num momento aí, né, aqui foi no recreio, as criancinhas brincando, né? O indivíduo controverso também pensa no Trump, né, nos Estados Unidos. Metade odeia, metade ama, né? Então uma figura controversa, né? Por incrível que pareça, o indivíduo médio aqui no status sociométrico, ele não exerce liderança, aqui tá pretinho, né? É aquele cara que entra no grupo e é mais democrático. Ele não. Ah, o que a gente vai fazer hoje? Ah, vamos brincar disso. Ah, que tal brincar daquilo? Ah, legal. Então ele tem uma ginga, né? O popular às vezes fala, vamos todo mundo jogar bola. E como todo mundo gosta dele, vai todo mundo jogar bola. Mesmo que ninguém, a maioria não está muito afim de jogar bola. Mas se o popular tá, aí todo mundo vai. Entendem o paralelo com a política? Né? Se um dia a gente não tivesse políticos e todo mundo exercesse um olhar democrático, né, é difícil, né, gente, mas idealisticamente, sei lá, parece um buraco na minha rua, vamos lá resolver, vamos chamar, fazer uma vaquinha, ao invés de dar imposto para o governo resolver, vamos fazer uma vaquinha, vamos tapar o buraco. Né? Então tem coisas que, claro que, mas tem coisas, tem estrada para trazer a comida do interior para São Paulo, certo? Então vamos fazer uma cooperativa, alimentar dinheiro nessa cooperativa e vamos empregar pessoas que fazem esse trabalho de manutenção, de construção de estradas, né? Mas ninguém vai ganhar um dinheiro por, né, ser um representante do governo, ganhar um dinheiro absurdo, né? Às vezes a gente vai contratar um secretário para exercer um trabalho administrativo, né? Mas todos são responsáveis pelo ambiente. Tô sendo, né, um pouco irrealista, mas para cutucar vocês a refletirem, tá bom? Tarefinha, leiam, porque tem muita coisa aqui. O supra-sumo é dizer assim, antes de eleição, acabamos de ter uma, vocês buscam conhecer o candidato, vocês sabem o mínimo o que é ideologia, o que é um espectro de direita, esquerda, de centro, né, liberal. Vocês sabem qual é o papel do vereador, deputado estadual, federal. Vocês sabem o que é uma tendência autoritária, fascista, antidemocrática. Depois que vocês, né, acontece a eleição e tem lá um eleito, vocês reivindicam, né, coisas para esses deputados, escrevem lá um e-mail, né, fazem um abaixo-assinado, vão na Paulista protestar pacificamente quando tem um tema quente. Então, isso é a educação para a cidadania, né? Se tiver algum candidato na área do esporte, lazer, saúde, como é que vocês vão estar acompanhando? Quanto interfere na nossa vida também, né? E aí, refletindo mais radicalmente, quantas ideologias, né, foram atreladas aos Jogos Olímpicos, né? Então, quando a gente fala esporte não é política, já é né, tá errado. Esporte também é política, né? Há política na organização, há política muitas vezes na manifestação de superioridade de um país contra o outro. Será que quando a gente pensa na torcida de futebol, né, aquela torcida maluca que xinga, que canta hinos, às vezes ofensivos, né? Será que a gente às vezes não está se comportando igualmente na eleição em relação a um partido e outro? Né? Por que a gente está sendo tão
radical, né, nessas abordagens nossas aí com a política. Aqui vem um ponto mais, ó, gente, eu tô mexendo a cabeça, que eu tô com uma boa dor de cabeça hoje, e massagear um pouquinho parece que ajuda. Então me perdoem, é um tiquezinho, mas não é, né, é uma massagenzinha, vou até tirar isso daqui, para ficar mais confortável, e só assim é mais carinhoso do que ficar, né? É uma puxadinha de leve no cabelo, não sei se vocês já fizeram isso. Até em massagem não é um arrancar o cabelo, oh, que horror, tô nervosa. Não, é uma massagenzinha, né? Isso me ajuda na dor de cabeça. Passar às vezes a pontinha dos dedos, né? Vocês já viram aquele massageador que faz assim, né? Um ferrinho? Vende muito no centro, né? Aquelas coisas que você às vezes compra e nunca usa, né? Mas nesse momento seria útil, né? Então aqui o ponto, olha, o ponto é assim, tem horas que a gente vai falar de atividade física, yoga, meditação, né? Só que se a pessoa não tem o básico, não tem uma casa, mora debaixo da ponte, não tem alimentação, não tem segurança, não tem saúde, é complicado, né? O filho está passando fome. Então, não é que eu tenho que ter tudo para poder fazer exercício. Não. Às vezes é ter o mínimo e também o exercício. Dá para ter, mas sem aquele mínimo, é muito complicado, né? Passando fome, e eu vou falar, corra, faça exercício para a sua saúde. Quando o exercício provoca um aumento, um gasto calórico e um aumento da fome, né? Então tem um paradigma, né? Não estou defendendo esse paradigma, eu só estou dizendo que existe linhas na educação física, como esse histórico, crítico, social, de Eleanor Kuntz, que ele vai falar, olha, na educação física escolar mesmo, a gente pode, no meio da aula, estar retomando, né? Dá aula, vai fazer exercício, vai estimular o corpo, mas também, às vezes, vai fazer uma capoeira e vai contar um pouco a história da capoeira, vai falar como foi um movimento de empoderamento, né? Um período de escravocrata, que tinha um sentido deles manterem a forma, ao mesmo tempo terem uma energia para, se precisassem lutar, fugir, conseguissem, né, ter um movimento ali de resistência. Então vejam, sutilmente as pessoas, essa linha estimula com que a gente tenha práticas que desenvolvam uma consciência crítica social. Estou defendendo, gente, mas é claro que o país está num momento complicado e que às vezes a gente precisa retomar aquilo que as pessoas precisam. As pessoas precisam de exercício? Precisam. Saúde? Precisam. Talvez precisam também de uma consciência social para a gente não cair num movimento muito fascista, muito opressor, com as coisas mais básicas para a nossa saúde mental, né? Redundando, vou começar a passar um pouquinho mais rápido. Aqui eu discuto ideologia ou ciência, tá? Vai ter mais nos slides extras. Eu quis colocar, foi o único que eu pus esses extras. Né? Ó, meu óculos quebrou mesmo, eu tô com uns band-aids aqui, umas fitas. Então vocês vão ficar querendo arrumar meu óculos, eu vou ficar assim, pra vocês não ficarem com vontade de. Arruma esse óculos, mulher. Mas tá tudo bem. Então, relembrando, né, o quanto é importante a gente, às vezes, não radicalizar, né? Não é nem só ciência e nem uma ciência sem um olhar crítico, sem se posicionar, né? Ou só ideologia, né? Sem os princípios que tornam a ciência tão importante, né? Existe uma revista de psicologia política muito legal. Acho que esse professor Alessandro Soares, da EASH, ele é um dos editores, né? Quando a gente fala de saúde política, vocês estão vendo, né? Não preciso falar nada. A pandemia está mostrando como governos, né, instituições públicas e privadas
podem fazer a gente, né, ter mais saúde, ganhar aí, né, se curar ou se proteger da própria Covid aí, ou sofrer com a doença, com morte, com o que for, sequelas, né? Então tem um aspecto essencial que nos liga, né? A importância do governo com a saúde e a gente entra com a educação física, tanto na prevenção quanto na reabilitação, né, de quem teve a doença e precisa fazer movimento para, né, curar, fazer a circulação, limpar aí os vasos que estão com clots, né, eu sempre lembro o termo em inglês, com coágulos, né, que podem prejudicar cérebro, rim, pulmão e tudo isso. Né. Horrível aqui de ver esse slide, mas meu Deus, eu tô achando que. Será que eu tô compartilhando tela? Acho que tô, né? Mas tá um pouquinho estranho aqui. Desculpa, eu tô meio voada hoje. Tá tudo certo, é isso mesmo. Aqui fala assim: os níveis de responsabilidade vão de 0 a 4, indo de um irresponsável para um super responsável, né? Então, isso é a consciência que eu vejo da gente ter consciência política também, né? Às vezes o irresponsável vai falar, eu não vou nem votar, não tô nem aí, foda, foda F, né? Vou falar baixinho aqui. Que se dane o que vai acontecer aí, a minha vida não atrapalha nada, né? Até um nível de participação ativa. Gente, eu votei nesse cara, ele tá fazendo coisas erradas, vamos lá escrever uma carta para ele, vamos pressionar, vamos fazer um protesto, né? Então, aqui vai nesse crescente, tá bom? Aqui já vem o aspecto da gente pensar como atividade física, essa bolinha no verdinho, olha que linda, terra dentro, ela pode ter relações até com a sustentabilidade, até com a política, né? Então, quando a gente vê, às vezes, as pessoas, agora, por exemplo, a pandemia, valorizando atividades ao ar livre, valorizando, né, ir para um lugar que tenha um acolhimento e que tenha ambiente mais arborizado, mais livre de pessoas, com ar puro, né? Ou mesmo qual é o impacto, lembram os países desenvolvidos da Olimpíada, dos Jogos Olímpicos, quantas árvores eles iam tirar, quanto eles iam produzir de gás carbônico com o evento, e os países desenvolvidos que, né, estavam recentemente sediando, já plantavam árvores em locais para fazer a balança ecológica. Olha que lindo, né? Então, às vezes, a gente tem que juntar tudo, né, na nossa cabeça, quando a gente for um gestor, às vezes, esportivo, quando a gente for defender o nosso esporte, a nossa prática de atividades físicas de uma maneira também sustentável, né? Tem academias que estão fazendo marketing incrível e com sucesso, né? Abrindo agora janelas em espaços que antes era só com ar-condicionado, fechado, né? Por conta da Covid, ou vocês vêm criando, né, aquele ciclo de a água ela é processada, a gente tem pouco desperdício de água no ambiente, né, usa, né, teto solar para aquecer a piscina. Então, N coisas que são sustentáveis e que estão ligadas também à nossa consciência social e às vezes mediada por leis, né, por iniciativas políticas, né. Mais uma reflexão. Vejam, opa, aqui. Essa daqui eu pus até um riso aqui, porque vocês não precisam mandar, né? Se ficarem com vergonha, né? Quem escolher aquela tarefa, escolha a sua própria reflexão, né? Que acho que é a 10, né? Não, é a 9, né?
O que eu já fiz de microcorrupções, ou que eu ainda faço, né? Quando eu recebo um troco a mais, eu não devolvo. Quando eu recebo um dinheiro público, eu fico menos preocupada em pesquisar mais se aquele lugar é caro ou não é. Eu transfiro multas para alguém da minha família que está com menos multa e vai embora. Como que eu posso ajudar a diminuir a corrupção no Brasil, que é um problemão, né, de desvio de verbas e tudo isso? Vão refletindo aí, gente. Vou começar a acelerar, acho que meu gás está acabando aqui. Paradoxos, que de um jeito ou de outro eu já fui falando, né? O que eu entendo da participação social, já falei um pouquinho. Aqui vem uns 3 slides bem polêmicos, mas que eu gosto muito. Deixa eu ver o todo aqui, quando é que chega no final? Tá acabando. Aqui vai ser rápido porque vocês vão ler. Esse daqui acho que eu preciso falar um pouquinho. Tem um cara chamado Wilhelm Reich, super controverso, uns vão chamar de loucos, psicanalistas que gostam do Freud vão achar também, alguns vão achar ele, né, as ideias dele não muito boas, né? Por quê? Porque o Freud, ele diria assim, muito do que a gente fala, o que a gente fala é o mais importante. Tanto que tem lá uma postura, não sei se vocês já viram, que o analista fica sentadinho ali, escrevendo as coisinhas que ele vai ouvindo, e às vezes tem uma maca, assim, e a pessoa está virada para a parede, ela nem olha para o analista. Né? E às vezes a maca fica exatamente de costas, nem o analista vê direito o rosto dela. Então, essa simbologia do consultório clássico da psicanálise, muitas vezes está dizendo para a gente de que o mais importante é a fala, como eu organizo, o que eu trago do meu inconsciente, né? E alguns, hoje já mudou, né? Tem pós-freudianos aí, neo-freudianos, não sei como é que chama, tem termos diversos, né? Que vão falar assim, não, pegue também o não verbal, a minha expressão facial, como que eu movimento as mãos, né? Em que momento eu falo uma coisa, mas eu manifesto, às vezes, um gesto de autoagressão, né? Que no caso eu já expliquei, massagem, mas poderia ser uma coisa assim, para me agredir, né? Para, né, ser violento comigo mesmo. Então, o Reich, ele vai dizer mais. Tem pessoas que são tão certinhas, tão robozinho, até numa clínica, num momento de psicanálise, que elas precisam quebrar essa couraça, essa rigidez do corpo, para daí conseguir falar quais são os problemas que ela tem. Então, tem horas que essa couraça, que ele chama, essa armadura, ela não permite a espontaneidade da pessoa, né? Ela não manifesta o que ela pensa. Ela é uma pessoa que você é tão educada que você não sabe o que ela é, o que tem por trás dessa educação, dessa rigidez, né? Então ele vai dizer que até para a pessoa começar a falar, ela tem que fazer massagem, ela tem que fazer dinâmicas, dramas, né? Trabalhar com teatro, às vezes soltar, ter situações que ela vai, né, meio que fazer um teatro e socar o outro, né? Para pôr para fora emoções que ela talvez tenha vivenciado e tenha reprimido e feito meio que uma couraça, né? Uma proteção para não sentir aquilo que a incomodou no passado, o que for. Né? Então, o Reich, para o meu olhar de corpo, ele se aproxima muito do que a gente pode aproveitar para a educação física. Né? Claro que ele avança, ele usa o termo do orgasmo, mas não um orgasmo centrado nos órgãos genitais, mas um orgasmo amplo, a sexualidade ampla, sexualidade incluindo afeto, né? Então ele resgata isso
E por que que eu estou pondo ele no módulo de política? Vocês podem estar se perguntando, né? Porque ele vai falar assim: tem tensões que eu carrego que vão vir do preconceito com negro, se eu for negra. Vão vir porque de repente você é mais pobre, você tem uma opressão social no seu cotidiano. Você pega o ônibus cheio, você, você passa fome, você tem que se satisfazer com pouco de dinheiro que você tem para o cotidiano, né? Então, isso tudo está no seu caráter, entre aspas. Caráter é o pacote, né, da personalidade, do meu comportamento no cotidiano, né? Então, é muito difícil quando a população fica adoecida por sistemas políticos, às vezes opressores, né? Ao mesmo tempo, vocês estão vendo aqui o que os políticos têm feito e desfeito nessa pandemia, né? Então, um cara chega lá e fala: fecha o bar, abre o bar, fecha o parque, abre a escola, vão fazendo e desfazendo, e a população já está adoecida. Se não está adoecida pela Covid, está adoecida mentalmente, né? E começa a ficar neurótica, começa a ter problemas mesmo. No olhar da psicologia, olhando isso, pode ser que o político está se aproveitando dessa doença mental das pessoas. Porque aí eles fazem, desfazem e percebem que eles têm uma influência, né? É um jogo quase de um sadomasoquista, né? É horrível isso, né? Então a gente tem que estar atento, né? Tem que estar atento e evitar autoritarismos, evitar com que haja um abuso nesse sentido, né? Em relação ao amor livre, o Reich foi um dos precursores lá, já morreu, claro, né? Na década de 60, né? Falando, eu faço sexo com quem eu quero. E hoje eu já ouvi um pós aí reichiano dizendo que a neurose só mudou o jeito, mas ela continua. Porque hoje o discurso é: eu fico com um monte de gente, mas sem afeto. E parece que no final do dia, no final de anos, as pessoas falam: nossa, que ruim, né? Quando não tem afeto. Pode ter um momento ali bom, momentos bons, mas as pessoas também estão à cata desse afeto, né? Isso é bem interessante na análise do Reich, né? A liberdade no olhar da psicologia é importante, né? E ela se opõe ao fascismo, né? Mas é uma liberdade dentro de um movimento coletivo para o Reich, não uma liberdade minha só. Se é uma liberdade só para mim, isso é o liberalismo. Se é uma liberdade para um grupo, né, aí já tem um sentido maior também. Né? Vejam, aqui eu chamei de psicologia da política. Então, quando a gente vê, né, é ideal que seja mais neutra, sem avaliar um político ou um partido, mas a gente tem consensos daquilo que é bom para a saúde do ser humano. Então, respeito às diferenças, à democracia, evitar químicas, agrotóxicos, cuidar, né, de medidas antipandemias, preservar o meio ambiente, né? As pessoas poderem ter a voz, que através da democracia, em geral, se consegue isso, né? São valores que são importantes para a nossa saúde mental, como eu já falei mais atrás, né? A corrupção, a desorganização, né? Em geral, olha que curioso isso que eu coloquei aqui, né? Quando às vezes a coisa está muito, mas muito desorganizada num país, o curioso é que algumas pessoas mais radicais, às vezes até reprimidas, né, pela criação, com modo de criação também mais autoritário, elas se identificam com o político, né, que manda, né?
Então, a solução, às vezes, para um país que está bagunçado, é colocar alguém forte, alguém que não ouve ninguém. Essa é a salvação para alguns, né? Só que esse populismo, autoritarismo, às vezes fascismo, podem vir tanto da direita quanto da esquerda, né? Classicamente, mais a direita tem mais pessoas com autoritarismo na nossa história, e a esquerda tenta ouvir mais o povo, mas tem exceções e tem vários exemplos ainda no mundo atual, né? Leia um pouquinho mais sobre isso. Aqui eu falo do discurso do ódio, o quanto ele é deletério, né? Eles poderiam se complementar, né? Então, se tem algumas pessoas no governo, se eu tenho a oposição de olho ali, controlando, vendo se está sendo corrupção, elas se complementam, né? Agora, se fica só uma briga aqui e ali, vai saindo faísca, 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 daqui a pouco todo mundo queima, né? Engasguei. Desculpa. Bom, eu acho que eu vou deixar para vocês lerem, né, o problema da corrupção, o voto obrigatório, também às vezes gerando votos sem consciência, né, a religião se unindo a políticos, isso é bem complicado, né? Tem trabalhos, olha só, ousado eu falar isso, mas é preciso, mostrando, né, que tem religiosos, né, às vezes que têm menos consciência de, né, naquele olhar das 7 consciências, lá no comecinho, né, que é aquela imagem que tem as emoções, aqueles 7 quadrinhos, os religiosos têm menos consciência do que quem não é religioso, e por outro lado, negros com mais consciência. Olha que curioso, isso me chamou atenção, porque às vezes os negros no Brasil estão associados, infelizmente, a um nível educacional menor, porém consciência política maior, porque são mais vítimas do sistema, né? Então aqui é importante a gente lembrar, né, tá aberto para essas discussões. Às vezes, na discussão de bairro, a política se torna mais palpável, né? É onde eu vejo ali a pracinha ser restaurada, a escola ter melhorias, né? Então, vale a pena a gente estar se envolvendo, né? E aí eu termino celebrando a vida. Ainda tem mais coisa, tá? Mas essa etapa seria o quê? Se a gente sair na rua com segurança, com máscara, ou ir num parque, que a gente pode fazer com o corpo? Leiam aqui, né? Que brincadeiras, como eu posso explorar o ambiente, subir e descer de um banco, usar uma rampa, né? Às vezes limitar meus órgãos sensoriais e explorar mais o que eu consigo perceber desse ambiente, né? Pelo olfato, né? O que eu sinto de bom, de ruim nesse ambiente? Se eu fosse uma criança mais livre, sem muito superego, ai que vergonha, eu tô dando uma cambalhota na grama, né? Façam ou tentem, se imaginem fazendo, né? Se eu fosse um cachorrinho não adestrado, bem livre também, né? Como que ele exploraria esse espaço? Olha a alegria que é quando vocês passeiam com o cachorrinho, soltam da guia em alguma área protegida, né? Mas que ele possa correr livre, cheirar livre, né? O que a prefeitura, para pensar nesse espaço local, poderia fazer para melhorar? Mínimas coisas, né? Então, soltem essa criatividade, tá bom? Gente, último módulozinho, por que eu coloquei junto com religião, com política, resolução de conflitos? Por que vocês acham? Onde que está dando tanto conflito nessa vida atual, né? Então, vamos entender um pouquinho. Antes de tudo, treine uma respiração gostosa, uma respiração abdominal, né? A barriga
vai para frente quando eu inspiro e a barriga encolhe quando eu solto. Tarefinha para quem quiser. 6 passos, leiam aqui, para uma negociação, né, no meio de um conflito. A supra-suma que eu ouvi, achar um caminho do meio, que não agrade nenhum nem outro, mas tem um pouquinho de cada ali. Mais um pouquinho de resolução de conflito. Olha que lindos, hein? Nem sei quem é, esse aqui eu sei, mas esse daqui nem sei quem é. Mas bonita a imagem, né? Olha os olhares, né? Quando a gente está no meio de um conflito, né, até político, né, o diálogo é o caminho, né? Eu já vi até terapeutas falando assim, vai ter Natal agora, vai ter Ano Novo, e aí, o encontro em família? Não, não vai ter, mas se tiver, que seja aí meia dúzia com máscara, quando for falar de política, respira e ouça, né? Façam aquela tarefinha de ouvir, né? Tem lá o bolsonarista roxo, eu não vou tomar vacina. Pergunte, fala mais sobre isso. Por que você não vai tomar vacina? Deixa a pessoa esgotar a raiva dela, pôr para fora, que isso daí. Depois, se tiver espaço, você pode até pegar um pedacinho assim, mas será que a vacina vai transformar você em mulher se você é homem? Ou transformar você em homem, né? Se você é homem, vai virar mulher, se você é mulher, vai virar homem. E aí, se tem fundamento isso, né? Eu vi até o Zé Simão falando assim, vai ter a segunda dose. Aí, se você virou homem, você vira um pouquinho mulher. Se você virar homem, depois você volta a ser mulher. Aí você experiencia aí por uns dias entre uma dose e outra o que quer ser do sexo oposto. É zoeira, né? Mas vejam, então às vezes ouvir o outro, né, é muito importante. E às vezes esse ouvir, a pessoa se ouve e fala, ai caramba, que coisa meio sem noção que eu tô falando, né? E aqui em azulzinho tem como, né, solucionar um conflito, ou o meu, né, a minha reação de estresse em função de um conflito. O que, que são atitudes proativas e atitudes que às vezes afasta, mas não resolve, né? Fugir do ambiente. Então reflitam. Desafio. Tá acabando, hein? Mais um. Diminuindo a competitividade. Faça um jogo com quem está em casa, com quem pode, né, não usar máscara, ou um jogo online. Como é que é quando vocês estão perdendo? Vocês vão começar a roubar o jogo, vocês vão começar a gritar? Como que como que você manifesta as suas emoções? Né? Será que você consegue controlar esse excesso de competitividade? Onde que entra a ética? Onde que entra, né, a parceria, de cooperar, de terminar até perdendo, mas com um jogo limpo, com um jogo legal, disputado, bonito, né? Muita coisa, né? Que eu já falei um pouquinho sobre comunicação, leiam, tudo no sentido de não ter tanta violência, tantos conflitos, que não fazer uma, né, uma abordagem negativa, a motivação, né? De novo, níveis de raciocínio moral, né? O que é o nível máximo que, em geral, adultos conscientes, responsáveis teriam? E aqui, uma criancinha pequena, o papai não está olhando, eu vou fazer alguma coisa errada. Né? O nível mais básico, né? De novo sobre isso. E algumas duas últimas tarefinhas. Reflita que esportes poderiam ser adaptados ou mesmo criados para que incorporem o meu valor, o que, que eu acho, o que, que eu quero na sociedade. Né? Por exemplo, tem esse Chuck Ball, o jogo da paz. Né? Deixei o link aí, quem quiser ver. Né? Não sei explicar em detalhes, estou para ver também, entender melhor, mas me parece interessante, competitivo, mas ao mesmo tempo inclusivo. Né?
Leiam, tarefinha, mais uma. Imaginem, eu vou até mudar do que está escrito aqui para dar mais empolgação para vocês, que vocês vão ser prefeitos da cidade de vocês e vão construir um centro social, educacional, esportivo, lazer. Que teria esse centro? Então, aqui no slide a gente dá dicas. O que pensar sobre esse centro? Ele vai ter uma estrutura, uma arquitetura X, tais profissionais. Vocês podem desenhar ou podem escrever tudo que é inovador que teria esse centro, né? E tem aí os SESCs, tem os CELs, né? Vocês podem pegar o melhor de todos e mais. O que vocês viram em centros no exterior? Joguem no Google. O que é um centro esportivo na Alemanha, na Inglaterra, nos países lá altos, Dinamarca, Suécia, Suíça, né? Aí vem tudo extra, tá? Conteúdos extras. Aqui tem respostinhas de outros anos, o que as pessoas sonharam. Ó, um monte, eu acho bonito ler. Tem uns que falam, vamos fazer uma cascata no meio de uma praça com vários esportes que podem ser jogados na grama, né? Então tá tudo aqui. Outro módulo extra para vocês lerem um pouquinho mais de ideologia, de áreas de estudo antes, de ideologia e ciência e de políticas públicas, tá bom? Então leiam, aqui eu falo das áreas, aqui eu falo de ideologia ou ciência, da atitude de distanciamento, e aqui eu falo de políticas públicas, muito raso para quem está na área, mas eu fiz questão de deixar, né, aqui o que é a política de direita para o esporte, né, a liberal, a de esquerda mais radical ou não. E aqui fala um pouquinho do que são políticas públicas, tá? Coisas, inclusive, né, vou ser sincera, né, que estão aí na internet, não são de grandes autores, essa parte, porque não é minha área, mas ao menos para vocês terem um pouquinho essa base, que eu sei que alguns tiveram, talvez com Douglas, né? Com Alex, talvez, não sei, mas ao mesmo tempo que amarre um pouquinho isso com o tema da psicologia também e as políticas. Tá bom, gente do céu, isso é meu agradecimento sincero, meu amor, minha admiração por vocês e meu desejo que vocês. O que é isso? Uns avisos aí estranhos, né? Desejo que vocês tenham aproveitado, seja lá a forma como a gente adotou, e espero que vocês continuem essa trajetória de buscar se aperfeiçoar, buscar amparo na psicologia quando precisarem, saberem como achar boas fontes, tá bom, gente? Ó, o Nino já percebeu que está acabando a aula, já veio aqui me chamar. A Zana também já está aí se mexendo. Eu deixo meu grande abraço e espero que em breve, realmente sonhando para a gente se dar um abraço e poder se olhar nos olhos e sentir um pouquinho da beleza que é estar junto, tá no ambiente de ensino presencial. Tá bom, gente? Muito obrigada, muito amor, muito carinho por vocês e fiquem na paz. Interrompendo, grande beijo a todos.